Hoje, em 9 minutos, vamos falar daquele assunto que é muito recorrente na pauta aqui do nosso programa, que são as tantas vertentes, os tantos caminhos da cura. Existe a cura dita cientificamente comprovada, existe aquela cura vividamente comprovada, embora a ciência, que a crença do momento ainda não a tenha reconhecido, na prática, a experiência prática de muitas pessoas atestam curas que a ciência ainda não conseguiu explicar à luz de um racionalismo cartesiano. Vou conversar hoje com uma psicoterapeuta que lida com as questões da cura há muitos anos e ela nos traz assunto novo. Eu me refiro à psicoterapeuta Célia Leite, com quem eu vou conversar agora. Célia, uma estrada longa sua nessa lida com a cura, com os florais, com o reiki. Eu acho que você trouxe o reiki para cá. Eu trouxe o reiki para cá. O Rebirth, o Renascimento também. Continuo praticando reiki, eu sou mestra da Reiki Aliança, né? Trabalho com Renascimento também. E agora com constelação familiar. É um assunto mais ou menos novo em Vitória, mas na verdade foi criado na década de 80, é bastante antigo, né? Uhum. Só que agora que está sendo mais divulgado aqui, eu achei muito interessante esse caminho. Primeiro eu me tratei, né, como fazendo as constelações e toda a minha história. E agora eu estou tendo, graças a Deus, a oportunidade de começar a atender as pessoas. Isso está sendo para mim uma experiência maravilhosa. Antes de entrar na constelação, todas essas linhas de abordagem de cura que você, na verdade, você testou na prática. Você viu a resolutividade delas, né? É. Talvez para mim uma das mais encantadoras é o reiki, porque o reiki coincide em tantas religiões. O tempo todo, né? Eu uso o reiki direto, após a terapia, às vezes até antes da terapia, quando a pessoa chega, está muito nervosa, ou está assim com a energia muito densa, eu aplico o reiki antes de começar qualquer coisa, né? Para a pessoa se centrar. E o reiki, ele repõe a energia da pessoa em qualquer campo, todo o tempo. Então é muito bom o reiki. Ele continua firme aí, né? Houveram muitas modificações, mas existe... Não, às vezes as coisas são recebidas com ceticismo, né? É. Mas aí, daí a pouco, as pessoas acabam se rendendo às evidências, digamos assim. Agora, falo de constelação. Todos nós somos a estrela, quer dizer isso? Diz que o homem de braço aberto, o homem de braço e perna aberta é uma estrela. É uma estrela. Se fechar as pernas, virou a cruz. Bom, a constelação familiar é constelação porque é um agrupamento de estrelas. E a constelação familiar, ela trata a família, né? Então, ele foi criado por Bert Hellinger na década de 80. Ele é alemão, vive ainda, tá bem idosinho, mas ele continua trabalhando. E a constelação familiar, ela trata dos problemas que a pessoa tem cotidianos com ela mesma, as emoções, relacionamentos, problemas de doença. E, assim, qualquer assunto que a pessoa acha que não está bom na vida dela, pode se constelar, né? E é muito voltado também para a família, para a união da família, para relacionamentos, porque o relacionamento é um ponto bastante conflitante para a gente, então ela trabalha muitos relacionamentos. E a constelação familiar, o Bert Hellinger, ele era padre, ele passou 26 anos como padre, e ele foi para a África, e lá ele ficou 16 anos com os índios Zulus. E ele observou que esses índios, eles seguiam assim uma ordem que existe no universo, eles tinham muito respeito para as coisas divinas, pelas coisas cósmicas. Eles reverenciavam muito os ancestrais, a família. E ele viu que aquela tribo de índio que ele passou a conviver com eles durante 16 anos, eles eram diferentes das outras pessoas, dos outros índios. Funcionavam melhor toda a hierarquia deles, o respeito, a tradição. Aí ele começou a pensar na Alemanha, né? Porque na Alemanha, com a história do Hitler, existiam muitos suicidas, muita depressão, muita tristeza, as famílias tinham sido muito traumatizadas. Ele começou a se interessar pelos estudos dos Zulus. Então ele viu que eles achavam que o ser humano, a família, é comandada por uma grande alma. E que essa alma, existem leis que precisam serem respeitadas. Aí o Bert Hellinger estudou também, ele viu que existe uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva, ela vela para que a família permaneça. Que todas as pessoas da família, que elas são muito importantes. Não importa que às vezes elas tenham feito alguma coisa de errado, mas elas não são aquela coisa que ela está fazendo, aquele erro, ele acha que já a pessoa está fazendo aquilo porque ela já está resgatando alguma coisa de errado que já foi feito no passado por aquela família. Então, todas as pessoas têm o direito de pertencer. Ninguém pode ser esquecido. Por exemplo, uma pessoa que foi abortada, uma pessoa que era dependente, uma pessoa que até roubou, matou, que todas as pessoas merecem ser reverenciadas dentro daquela família. Porque tem que se olhar para a família com um grande amor. E o amor verdadeiro, que é o amor incondicional,
não cobra posição, né? Eu te amo do jeito que você é. Não importa o que você tenha feito, você faz parte da nossa família, da nossa constelação aqui na Terra. Então, Bert Hellinger, ele começou a observar isso, que todas as pessoas têm direito de pertencer à família. Ele observou que existe uma ordem de chegada, por exemplo, o filho mais velho, o primogênito, ele tem que ser respeitado. Um filho mais novo não pode tomar lugar do filho do primogênito, porque ele não foi preparado espiritualmente para isso. Se ele fizer isso, vai acontecer um desequilíbrio na vida dele. O pai ou a mãe, por exemplo, é um ensinamento até de Jesus, que a pessoa precisa de amar e respeitar os pais. O pai e a mãe eles precisam de ser respeitados. Por quê? Porque eles são mais velhos do que o filho, eles têm mais experiência. Mesmo que eles ficaram velhos, já não se lembram de nada, já não enxergam, precisam de ser respeitados. Porque a mãe, ela acolheu o filho no útero, ela arriscou a vida dela para ter esse filho, amamentou o filho, deu a vida para ele. Então, filho nenhum consegue pagar o que ele recebeu dos pais. Então, o pai tem que ser respeitado e a mãe do jeito que eles são. Isso é o amor incondicional. Quando o filho não respeita ou fala mal do pai, espiritualmente ele perde até o direito de ser filho daquela pessoa. Então, isso é muito forte. E mais tarde, alguma coisa na vida dele vai dar errado. Ele não pode fazer isso. E as pessoas não entendem que no universo existe uma ordem, existe o dia e a noite, as sementes germinam, nascem as flores, vêm as estações. Então, existe uma ordem divina e essa ordem tem que ser obedecida. A gente não obedece, toda a família leva as consequências, né? Em 9 minutos, nós estamos conversando com a psicoterapeuta Célia Leite e voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a psicoterapeuta Célia Leite. Célia, do que você falou no nosso primeiro bloco, significa que por mais que um comportamento seja transgressor ou inaceitável por um membro da família, isso não justifica a exclusão daquele membro pela família. Né? Ele, na verdade, está resgatando, inclusive, algum débito da genealogia dele, da ancestralidade dele. Né? A outra coisa, então, quer dizer o seguinte, ninguém vem na família por acaso. Por um acaso, com certeza. É uma razão para estar ali. Uma razão para estar aqui. E é necessário do respeito pelos pais, né, da reverenciar os pais, que também precisam ser respeitados, da ordem de chegada, que existe uma ordem na família. Então, a constelação familiar, ela trabalha, o Bert Hellinger começou a observar que existe um campo chamado campo morfológico, que ele chama campo fenomenológico, que este campo é um campo que nós todos temos de energia, que nos liga a todas as pessoas. Então, na verdade, eu não estou separado de ninguém. Existe um campo que une, formando uma energia. Tudo que eu faço aqui só vai acontecer em outro lugar, longe, perto ou longe daqui. Então, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu estou interferindo no universo. Aquela história do macaco, né? Quando descascou a banana, em ilhas distantes, todos os macacos aprenderam a descascar a banana. Lavar as batatas. Lavar as batatas. Então, o Bert Hellinger descobriu que esse campo morfológico ele poderia ser trabalhado. Quando alguém da família era excluído, não era reconhecido, então que não seguia as leis cósmicas, né? Tipo assim, uma lei cósmica que todo mundo não presta atenção, mas que ela existe, não tem jeito de correr dela, tudo que você manda volta para você multiplicado, né? Então, ele começou a desenvolver o amor incondicional por todas as pessoas, e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Por quê? O errado só por causa do errado que existe o certo, né? Se não existisse o errado, não existiria o certo. E às vezes o errado eu acho que está certo. E às vezes o errado está certo. Então ele começou a desenvolver e a trabalhar dentro desse campo morfológico. E ele viu que funcionava. E assim ele foi para a Alemanha e começou a resgatar aquelas famílias. Como é feito isso? Constelando. O que é constelar? Né? Constelar, não é até estranho. É o seguinte, a pessoa fala qual o sentimento que ela quer trabalhar. Aí a gente vai trabalhar isso. Aí geralmente a gente coloca, ou pode colocar um objeto, que a constelação pode ser feita individual, pode ser em grupo. Quando é em grupo, a gente convida algumas pessoas, a gente forma uma família espiritual. Representar aqueles papéis. Para representar aqueles papéis. Entendo. Aí a gente fala, escolhe quem vai te representar. A pessoa vai e convida, escolhe sua mãe, seu pai. E às vezes escolhe uma situação. Por exemplo, já teve caso, uma pessoa teve perdido o cachorrinho, uma pessoa foi o cachorrinho, entendeu? Eu já trabalhei, por exemplo, no papel de uma dívida. Uma moça tinha uma dívida, que era de família, dívida, nunca conseguia pagar a dívida, então foi a dívida. No momento que eu era dívida,
e que eu entrava naquele grupo, eu sentia vontade sempre de ficar bem próximo dela, atrapalhando a vida dela. Então a gente vai organizando isso, vai organizando nesse campo fenomenológico. A hora que eu organizo aqui, todo o tempo é organizado. Quer dizer que você pode organizar para o passado, para o presente e o futuro. Agora, se ele caso mais específico de distúrbios de disfunções, distúrbios de ordem psicológica, problemas, você vê resolutividade nessa abordagem? Olha, você pode trabalhar todos os sentimentos discordantes, pânico, depressão, né? Aquele sentimento de bipolar, a pessoa de repente muda e fica louca. Alterna estado de excitação e tristeza. Medo. Pessoas que não conseguem se relacionar, não conseguem uma pessoa. Pessoas que não conseguem desenvolver na vida, tem dúvida quanto à faculdade, né? Faz uma faculdade, faz outra, não sabe qual seguir. Então, você pode cancelar qualquer assunto. Relacionamentos, ajuda muitíssimo em relacionamento. Mas veja bem uma coisa também, explica então também muitos rancores dentro da própria família, né? Existe às vezes o filho que não gosta da mãe, irmãos que não são amigos. E filhos também que desobedecem os pais, ou os avós, não respeitam os avós. Então, isso cria uma energia discordante muito forte, porque a pessoa passa, ela fica em desequilíbrio, ela não entra em sintonia com aquela árvore genealógica, com a família dela. E nós temos a proteção dos nossos ancestrais, porque eles estão no plano espiritual, mas estão torcendo pela gente. Então, a constelação, você pode, por exemplo, resgatar uma inimizade que você teve com o seu avô, ou que o seu pai teve, e que ele já morreu há muito tempo. Então, pode fazer esse resgate. Agora, há algumas culturas, tanto culturas indígenas como as culturas orientais, em que o culto dos antepassados é cultivado como uma forma de você se conectar com sua ancestralidade. Então, isso é inteligência intuitiva, a sabedoria intuitiva, isso, né? É intuitiva. Isso também é usado no campo morfológico, né, para esse tipo de coisa. Onde que nesse campo você pode se comunicar com qualquer pessoa. Porque às vezes a gente fala, morreu, mas está aqui com a gente. Quando a gente pega uma pessoa que foi excluída numa constelação e coloca aquela pessoa deitada na frente da mãe, tudo se harmoniza na hora, isso é impressionante, quando aquela pessoa é reconhecida. Existem coisas interessantes, por exemplo, não é bom você colocar, você tem um filho, ele morreu, você pega, arranja os filhos e coloca o nome daquele filho que morreu. Não é bom, porque aquele filho ele já existiu, e quando você coloca o nome, ele já tem uma identidade. Aí a pessoa que morreu perde a identidade dela. Então, existem muitas regras universais que não devem ser, assim, desobedecidas, têm que ser respeitadas, sabe? Isso acho que é muito importante. A ordem de chegada da pessoa, aquela reverência que tem que ser feita com os pais, né? Não evitar de ficar falando mal dos pais, porque os pais são assim, ok, eles têm problemas. Aqui na Terra, quem que não tem problema, né? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem que atirou a pedra? Ninguém atirou. Quer dizer que na Terra todo mundo tem problema, mas o problema também faz parte, é uma oportunidade que a gente tem de crescer, de aprender aqui na Terra e de desenvolver e também de ajudar outras pessoas, porque no momento que eu aprendo eu posso ajudar o outro, eu posso fazer daquela dificuldade que eu estou passando um momento de crescimento para mim e para minha família, né? Isso que é importante, porque não acontece aqui na Terra nada do que a gente não precisa. Então a vida sempre é plena, porque você tem que ver momentos plenos, no momento de dificuldade e no momento também que você tiver um momento de prazer. Isso tudo faz parte da nossa experiência aqui na Terra. Célia, agradeço muito. Primeiro, para ser uma grande alegria poder te rever depois de tantos anos e agradeço muito a sua contribuição aqui ao nosso programa. Para mim é um prazer estar muito aqui com você novamente. Eu sei que a gente já se conhece há tanto tempo, né? Desde quando eu comecei nessa área há bastante tempo. Mas isso só dá crescimento, oportunidade para a gente. Você me convidar a um reconhecimento do meu trabalho, eu sou muito grata por essa oportunidade. Você está no profundo do meu coração. Muito obrigada. Em 9 minutos nós contamos com a presença da psicoterapeuta Célia Leite. Até já.